Nesse fim de semana ocorreu uma treta monstro envolvendo Felipe Neto e o jornalista Glenn Greenwald. E isso foi consequência de um programa que o Glenn Greenwald fez no canal dele, no Rumble, no qual ele afirmou, que no Brasil atualmente há quase uma ditadura do STF na figura do Alexandre de Moraes. Ou seja, que o Alexandre de Moraes está extrapolando o processo judicial no Brasil e tomando poderes, assumindo poderes que são muito superiores ao que ele deveria ter. Isso é preocupante. Ou seja, num enfrentamento ao bolsonarismo, estão dando poderes ilimitados ou bastante amplos ao ministro do STF e desse modo ele tem corroído a democracia. E daí o Felipe Neto foi lá e contestou a fala do Glenn Greenwald, publicou um tweet lá dizendo que o Glenn Greenwald estava mentindo. Daí houve uma discussão ali no Twitter, que eu quero falar um pouquinho mais posteriormente, mas antes vamos pensar um pouquinho sobre a posição do Glenn nesse caso e como a situação é um pouquinho mais complexa do que pode parecer inicialmente. A gente tem que compreender, primeiro, que há grandes argumentos importantes, há grandes pensadores libertários, tanto de esquerda quanto de direita, que pensam a relação entre livre expressão, entre estados, entre repressão estatal e como cidadãos lidam com isso e como é importante enfrentar essas estruturas de opressão. Basta pensar que é uma grande tradição de libertarianismo de esquerda, por exemplo, os comunistas, os anarquistas são libertários de esquerda, o Chomsky, por exemplo, um grande pensador norte-americano, também é um libertário de esquerda. Esses movimentos, essas correntes filosóficas com seus respectivos autores, questionam o poder do Estado, o papel do Estado, e muitos deles propõem a suspensão ou a superação do Estado. O comunismo propõe isso. O comunismo, basicamente, é uma proposta de fim do Estado, que na verdade o Estado seria quase um maquinário ali de operação, de aplicação do capitalismo. Então, sim, é um fim do Estado e, desse modo, uma nova relação entre as pessoas. Há grandes correntes de pensamento de esquerda que propõem isso, fim do Estado, e com isso se obteria, ou se conquistaria a verdadeira libertação. Então são posições legítimas, filosóficas, de pensamento, embora na prática a gente possa questionar aí qual é a viabilidade política, social e real dessas coisas, Como é que você aplicaria isso no mundo real? É muito difícil imaginar uma sociedade com milhões de habitantes, por exemplo, um país com, 200 milhões de habitantes, com um sistema comunista, por exemplo. Como seria aplicado? Mas são correntes legítimas de pensamento. E também há correntes libertárias de direita, que pensam nesse mesmo sentido, redução do papel do Estado ou eliminação do Estado, de modo a criar uma sociedade mais livre. Então, como eu falei, basta pensar que são correntes legítimas de pensamento, com argumentos mais fortes ou mais fracos, dependendo de quais são as correntes. Tanto o Glenn Greenwald quanto o Monark, que foi o convidado desse último programa do Glenn Greenwald, que gerou essa polêmica, participam desse tipo de visão. Um grande perigo numa sociedade é o Estado, portanto, a gente não pode deixar que o Estado tenha atribuição para decidir o que seria permitido ou não em relação à expressão. São visões talvez que partam de pontos de vista diferentes, mas ambos defendem essa visão. O Monark, como se sabe, é um podcaster que já foi bloqueado no YouTube porque defendeu, num dos programas do Flow Podcast, que ele era a favor que fossem permitidas diferentes ideias, inclusive a composição, a formação de um partido nazista no Brasil. Isso levou uma grande repercussão na época. O Monark foi afastado do Flow Podcast, o Flow Podcast perdeu muitos patrocinadores, o Kim Kataguiri, que estava junto com o Monark nessa fala aí, também sofreu muita retaliação, ou seja, são pessoas que falam algumas besteiras monumentais, levando em consideração ou defendendo a ideia de que o debate público, o discurso público será capaz de se automodular, de se autorregular. O que foi que aconteceu, na verdade, se a gente for pensar friamente aqui, quando há essa repercussão negativa, é o debate público se regulando e condenando a fala deles. Eles são realmente defensores da livre expressão, eles também são defensores da livre expressão contrária, pessoas que vão criticá-los de maneira dura, inclusive, com base nas ideias deles. Mas, de uma maneira, fizeram isso, o Monark se afastou, ou foi afastado do Flow Podcast e foi pro Rumble. E até onde a gente saiba, ele foi pro Rumble por intermédio ou com a ajuda do Glenn Greenwald. Basta pensar também que esse Rumble é uma plataforma de streaming, assim como o YouTube, e que se propõe a ser um local de livre discurso. Tem sido usada preferencialmente pela extrema-direita norte-americana, de modo que ficou associada como um local onde você encontra extremistas que foram bloqueados de outros locais, de outras plataformas. Então o Monark vai para lá, o Glenn Greenwald também inicia um programa lá, e aí a gente percebe um outro movimento que se deu também ao longo dos últimos anos, a aproximação do Glenn Greenwald com base nesse enfrentamento à repressão estatal ou à censura estatal, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, onde quer que seja, a aproximação do Glenn Greenwald com o discurso de muitos extremistas de direita. Porque esse é um ponto curioso, Durante muito tempo, durante muitas décadas, o enfrentamento à censura, a defesa da livre expressão foi uma pauta da esquerda. Se a gente percebeu nos 60 e 70, grande parte dos intelectuais de esquerda defendiam que era proibido proibir, por exemplo. Então, assim,
expressar livremente. Em países repressivos como o Brasil, ditadura militar no Brasil, muitos intelectuais, muitos professores, muitos acadêmicos, muitos músicos, artistas estavam enfrentando um regime ditatorial com censura de fato, que quando publicava um livro ou uma música, alguma coisa, passava por um censor para analisar se era viável aquilo, se era permitido aquilo. Então eram artistas que estavam lutando contra esse Estado, né, de fato autoritário e que censurava as pessoas. Então havia um grande esforço para driblar a censura, para buscar a liberdade. Então a esquerda, durante umas décadas, ela encampou essa livre expressão, desse modo quase absoluto, quase irrestrito, e ergueu essa bandeira. Mas com a guinada que houve na última década, por exemplo, com a ascensão de grupos extremistas de direita, a bola passou de mãos e foi para a mão dos extremistas de direita, que agora encampam a livre expressão porque eles querem também, além de expressar suas ideias, esdrúxulas, muitas delas, mas também poder expressar falas homofóbicas, falas racistas, falas intolerantes, que seriam proibidas em muitas constituições ou em muitos ordenamentos legais pelo mundo. E aqui vale abrir um parênteses e mencionar que nos Estados Unidos tem uma emenda constitucional, que é a primeira emenda da Constituição norte-americana, que resguarda a livre expressão, a livre imprensa. O modo como isso se dá nos Estados Unidos é bastante excepcional, é bastante particular, é um modo muito amplo de se entender a livre expressão, e isso encontra respaldo em pouquíssimos outros países no mundo. O Brasil não opera desse modo, na Europa não é desse modo, leis mais recentes ou constituições mais recentes tendem a enxergar a livre expressão como um dos direitos, entre vários outros direitos, e que também é constrangida por seus limites. Ou seja, você pode expressar desde que não seja crime, desde que você não incite o crime, desde que você não cometa um crime com sua fala. Então, a livre expressão, ela também possui seus limites, mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é bem amplo, mas também tem seus limites. Então, o Glenn Greenwald parte de uma visão norte-americana, uma visão gringa, yankee, de livre expressão, e aparentemente ele tenta usar isso como uma régua de visão de livre expressão para o mundo inteiro. Então, assim, no Brasil não opera desse modo. No Brasil há outras leis, a Constituição é diferente, mais problemática ou menos problemática, ou mais complexa, ou mais, sei lá, questionável, mas o negócio é diferente. Então, assim, isso vai ser aplicado a outros contextos em outras regiões do mundo. Você não pode tentar copiar o modelo norte-americano e aplicar no Brasil, na Alemanha, na França, sei lá, no Reino Unido, na Espanha. Não, você tem que aplicar o contexto norte-americano aos Estados Unidos. E mesmo isso também é passível de crítica interna, né? Americanos, intelectuais, acadêmicos, que podem questionar de que modo isso contribui ou não para o debate público, de que modo isso contribui ou não para a democracia norte-americana. Porque o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi que essa visão permissiva de livre expressão também autorizou, também legitimou falas intolerantes, falas antidemocráticas e que levam, como consequência, ao Capitólio nos Estados Unidos. Americanos, trumpistas, que tentam invadir a sede do Congresso, e isso leva a morte, destruição, a uma tentativa de golpe de Estado, talvez, uma tentativa de insurreição popular para a derrubada do Joe Biden, para evitar que o Joe Biden fosse certificado como presidente dos Estados Unidos. Então, essa livre expressão, desse modo irrestrito, também suscita uma série de questionamentos. Até que ponto isso contribui ou não para a democracia? Há quem pense que isso é importante, que sem esse tipo de liberdade quase irrestrita, não há democracia plena. Há quem questione, há quem diga, não, na verdade, assim como outros direitos, como a vida, por exemplo, também tem seus limites. É um debate que se dá no direito, é um debate que se dá na filosofia, é um debate que se dá em outros campos e que a gente pode aqui tentar estender ou restringir o que é uma visão mais apropriada de livre expressão das democracias modernas. Então, o problema é você tentar importar um modelo americano para o Brasil. Isso não funciona, isso não opera desse modo. E aí entra um outro aspecto, que é sobre a noção de equilíbrio democrático, né? Porque no programa do Glenn Greenwald, o que ele dá a entender é que, na verdade, ao tentar enfrentar a marcha autoritária do Bolsonaro, o que aconteceu foi que o STF se tornou, sabe, todo poderoso, na figura do Alexandre de Moraes particularmente, e desse modo começou a extrapolar suas atribuições e leva, por outro lado, né, pende por outro lado, para um autoritarismo do STF, para um autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Ele mostra uma reportagem do New York Times que alerta sobre isso, sobre o risco dessa marcha autoritária do STF e como se tornou perigoso questionar o Alexandre de Moraes ou como pessoas foram perseguidas, expulsas das redes sociais, bloqueadas ou presas sem o devido processo legal. De fato, as democracias são regimes muito instáveis, são muito frágeis. Qualquer desequilíbrio pode levar, assim, a uma fragilidade imensa do sistema e a uma ruptura do sistema. De modo que a gente observou ao longo dos últimos tempos, né, em vários países, particularmente países em desenvolvimento, democracias muito frágeis e diante de qualquer tipo de ameaça, tendem a ruir, tendem a entrar em colapso. Então, de fato, são bem frágeis. E isso é um perigo. Quando você vai enfrentar uma ameaça com o bolsonarismo, ao fazer isso, você pode, de fato, distorcer a regra do jogo, distorcer as leis, distorcer os procedimentos aplicáveis e isso levar para um outro sentido. Então, é, de fato, um perigo, é um risco. Por outro lado, a gente não pode ignorar também que a ameaça é urgente. Então, sim,
Aguardar o devido processo legal, vamos supor que leve 8, 10, 12 meses para alguém ser indiciado, para alguém ser processado, as diferentes instâncias judiciais, até que um apoiador do Bolsonaro, que publicamente defendeu um golpe de Estado e instigou pessoas a um ato terrorista, até que essa pessoa seja julgada e condenada, se não houver uma resposta imediata para evitar o estrago, para onde isso pode levar? Por que a gente fala de milhares de pessoas que estavam nas redes sociais instigando violência, instigando invasão dos poderes, instigando derrubada de ministro supremo, instigando questionar as eleições? Então, sim, é possível, é razoável esperar que haja um processo lento, que é o processo da justiça, um processo lento para que isso se desenrole e haja uma resposta posteriormente. Qual é a consequência? Como mensurar a consequência? E aqui tem uma visão ética, né, consequencialista. Então, assim, para preservar as instituições, para preservar o regime, para preservar a estabilidade do sistema, é necessário tomar medidas drásticas e imediatas. Então, me parece que nesse momento é o que está ocorrendo. É claro que isso gera preocupação, porque até onde isso vai? Qual é o limite disso também? Até que ponto nós estamos concedendo poder demais ao ministro supremo de modo que todo o resto seja destruído? Mas aí é uma questão de ponderação, é uma questão de olhar o mundo real e ver como ele opera. Muita gente tende a querer operar por princípios abstratos. E aí isso não se encaixa no mundo real. Eu vejo muito isso em discursos da própria esquerda, né? Imaginar o mundo ideal, imaginar princípios ideais, imaginar motores imutáveis que regem a sociedade humana, a história humana. E isso, quando é visto com lupa no mundo real, não se aplicam. Então, assim, até que ponto o seu princípio não está evitando que você enxergue o mundo tal qual ele é, o mundo tal qual ele opera? E qual é o risco de você se ater a esses princípios e perder visão do que está acontecendo? Então é também outra questão a ser levantada. Não é importante, às vezes, pôr de lado um pouquinho sua visão idealizada da sociedade para tentar enxergar as coisas como elas realmente funcionam? E aí a gente pode suscitar um outro debate nesse sentido. E por fim, a gente tem a questão envolvendo a treta, né, entre Felipe Neto e Glenn Greenwald, porque o Glenn Greenwald faz esse programa, ele fala, né, que a democracia brasileira está em risco, que há uma ditadura agora do Supremo Tribunal Federal, e o Felipe Neto retruca dizendo que isso é mentira, que o Glenn Greenwald está mentindo. E aí é um bate-boca ali bem feito entre os dois, um apontando o dedo pro outro, e o Glenn joga que o Felipe Neto ele é um oportunista, que ele se aproxima de quem está no poder para ganhar visibilidade. E aí o Felipe questiona dizendo o seguinte, olha, eu de fato mudei de opinião, mudei de visão ao longo do tempo, mas meu trabalho nunca dependeu da política. É muito triste, um pouco trágico ver essa lavagem de roupa suja virtual, o modo como ela acontece, como as pessoas tendem a resolver essas pendengas abertamente, assim, para que todo mundo fique acompanhando a treta, né? Mas nesse caso em particular, como eu falei, é um pouquinho mais complexo, porque, de fato, há uma preocupação em relação para onde isso pode levar, mas me parece que, nesse momento em particular, há poucas saídas para conter a ameaça bolsonarista, ou havia poucas saídas. Não me soa razoável ou plausível esperar meses ou anos para ter uma resposta judicial para golpistas, para terroristas que tentaram fazer um golpe de Estado. Não me parece possível. Não me parece, sabe, como eu falei, satisfatório isso. É claro que posteriormente isso vai se desenrolar, ou a gente espera que isso se desenrole e leve um desfecho posteriormente, de modo que as pessoas sejam condenadas, mas de qualquer maneira é preciso, ou foi preciso que houvesse uma resposta imediata para conter o estrago maior. E não há nada de errado em mudar de ideia, na verdade. Acho que o mais estranho é você se agarrar a certos princípios imutáveis sem compreender o mundo real como ele opera. Como eu falei, é importante às vezes você pôr de lado ali suas metas românticas, idealizadas, tentar calcar os pés no chão e ver as coisas acontecendo. Muitas vezes não ser capaz de mudar de ideia é que demonstra a intransigência de uma pessoa. Então, deixo para vocês aqui algumas questões, né, em relação a isso. O que vocês pensam sobre a atuação do ministro do Supremo, agora, Alexandre de Moraes, em relação a essas questões do bolsonarismo? Se é uma ameaça, se eu tentar controlar o Bolsonaro, nós estamos dando poder demais a uma outra pessoa que pode também desestabilizar a democracia. O que você pensa sobre isso? Voltamos à questão da livre expressão, se a livre expressão deveria ter limites ou não, se ela deveria ser irrestrita e ampla e a mais abrangente possível, ou se é preciso também restringir a livre expressão de modo que controle o discurso de ódio, o discurso intolerante, discurso agressivo, terrorista. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne membro ou apoiador para uma força e também aproveite para se inscrever no Clube do Livro Filosófico. Todos os meses, 2 encontros para a gente poder falar sobre literatura, sobre filosofia. Então, nesse mês estamos lendo Schopenhauer, link na descrição aqui. Espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$ 5.
Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.